Olá, na última aula nós abordamos os últimos circuitos para os nossos base comum. Agora nós vamos entender um pouco melhor como se aplicam as tensões do diodo. Como que são as tensões do diodo? Bom, se nós olharmos no transistor, se nós olharmos aqui, por exemplo, o BJT, TBJ, o NPN estaria assim. Mas como são as tensões dele? Bom, no MOS, por outro lado, as tensões no MOS, como que elas seriam? Considerando o MOS, por exemplo, assim. Como que estão as tensões aqui? Como são as tensões mínimas e máximas? Bom, se nós considerarmos aqui para o MOS, nós temos as curvas características de IC por VCE. Já para o MOS nós temos as curvas características ID por VDS por VDS. As famílias de curvas características são do jeito que nós já abordamos, são dessa seguinte maneira. Aqui para o MOS não é diferente. Nós temos uma família de curvas que tem uma característica bem semelhante. Mas algo separa coisas importantes aqui. Separa a região de saturação da região ativa, de saturação, que nós queremos fugir, ativa, que nós queremos operar. Aqui também separa uma curva bem semelhante, a região de triodo com a região de pinçamento. Região de pinçamento, que é onde nós queremos operar com o nosso transistor, na região ativa e na região de pinçamento. Bom, se nós considerarmos isso, como que são as tensões aqui? Bom, nós falamos que para ligar o transistor, para eu estar ligado ao meu transistor, eu vou ter uma certa tensão VBE de aproximadamente 0,7 volts. Nós também falamos que a tensão VGS, para ligar o transistor, ela tem que ser maior que VT. Tudo bem. Mas por que 0,7 volts? Por que esse 0,7 aqui? VGS menos VT, nós vimos das equações, nós conseguimos derivar, mas de forte inversão VT. Mas 0,7 volts, por que 0,7 volts? Parecido com diodo, na verdade é uma junção PN. Então se é uma junção PN tem 0,7 volts lá. Mas por que nós somos 0,7 volts? Por que não pode ser um VBE variável aí entre uma certa, dentro de uma certa extensão? Por que é 0,7 volts? 0,7 volts vem da equação dele. Se nós olharmos aqui as equações, nós vamos ver como que são as equações aqui para o diodo. Como que é a equação de corrente aqui? A equação, então, eu quero controlar a corrente de coletor por tensão VBE aplicada aqui na junção base emissor. Então, como que se comporta? A VBE, aliás, a corrente de coletor é igual a corrente de saturação IS e elevado a VBE sobre VT maiúsculo, que é térmico. Partindo dessa equação, eu consigo achar algo interessante. Eu consigo achar VBE em função das outras coisas que vai nos dar algum insight sobre isso. Então, se eu usar aqui, se eu passar o IS para cá, eu posso aplicar o logaritmo neles. Por que o logaritmo é interessante? Bom, vamos ver. IC sobre IS é igual a E elevado a VBE sobre VT. Sobre VT. Log de ln aqui consegue cancelar as coisas. Log de A na base B, aliás, log de A, log de B na base B elevado a A é igual a A. Essa é a propriedade do log. Tá? Porque simplesmente cai esse A para cá, esse A, a potência cai para cá, log de B na base B é 1, então fica A. Então o que nós temos aqui, se nós fizermos o ln sempre, ln de E elevado a x é igual a x, tá? Pelo mesmo motivo. Então, aqui o ln seria interessante, nós vamos passar aqui para baixo. E ln de C sobre S vai nos dar algo interessante. Então, eu posso isolar o VBE. O meu VBE agora, bom, deixa eu fazer a equação inteira. ln de IC sobre IS é igual a VBE sobre VT. Passando VT para lá, eu vou ter a equação de VBE. Essa minha equação de VBE é bem abordada. Eu vou ter que VBE é igual a VT ln de IC sobre S.
ln de C sobre S. Bom, mas quais são os valores aqui para eu saber se é 0,7 volts ou não? IS, ele pode ter o valor de 10 a menos 15 ampere, corrente de saturação, para alguns transistores. E o VT, se ele está na temperatura ambiente, o VT é KTQ, que é a carga de eletrônica. Então, KTQ é aproximadamente 25,8 milivolts. Se eu usar 25 milivolts aqui, posso usar um VT de 25 milivolts aqui? O que eu vou ter? Eu vou ter, notem aqui nessa equação, usando o VT de 25 milivolts e um IS 10 elevado a menos 15. Bom, primeiro, vamos fazer essa equação. VBE é igual a 25 milivolts, 25 mili, vezes ln de IC sobre S. IC, vamos tomar IC como 10 elevado a alguma potência menos X. E essa potência pode ser 10 a menos 3, 1 mA, 10 a menos 2, 10 mA, 10 elevado a 0, 1 A. Então, agora o IS, ele é 10 a menos 15. IS é 10 a menos 15. Bom, fazendo essa conta, nós vamos ter que, vou colocar aqui embaixo, meu VBE vai ser igual. Essa potência, o 15 vem para cima, tá? Então fica 15 menos x aqui a potência, eu levo o 15 para cima, vezes 10 elevado a menos x, vai ficar uma potência de 15 menos x. Essa potência, a potência do log, ela cai para frente do log. Potência cai para frente e fica só log de 10, ln de 10. Então eu vou ter 15 menos a potência que está elevado à minha corrente de coletor, que multiplica 25 milivolts vezes log de 10, ln de 10, tá? Então eu vou ter aqui que 25 milivolts vezes log de ln de 10, se nós pegarmos para fazer a conta, vai dar cerca de 57 milivolts. 57 milivolts. 57 milivolts vezes 15 menos x, o que seria? Bom, depende da corrente de coletor. Se nós usarmos a corrente de coletor igual a 1 mA, quanto que daria? Se eu usar 1 mA aqui, daria 10 elevado a menos 3, então seria 15 menos 3, que multiplica 57 milivolts. 0,69 aproximadamente. Então, ele dá um VBE aproximadamente de 0,69 volts, tá? Que é muito considerável para 0,7 volts. No entanto, a variável aqui é a potência da corrente de coletor. Se a variável é a potência da corrente de coletor, e se eu tiver 10 mA? Se eu tiver 10 mA, vai ser 15 menos 4 vezes 57 milivolts. Então, 15 menos 4 vezes 57 milivolts vai me dar isso aqui mais 57 milivolts. Então, ele varia 57 milivolts para cada ordem de grandeza da corrente. Ele varia 57, então, milivolts para cada ordem de grandeza de incremento da corrente de coletor, o que é muito pouco. Então, essa tensão aqui, se eu pular 10 vezes a corrente de coletor de 1 mA para 10 mA, ela vai ser 0,69 mais 57 milivolts aqui, depois da primeira casa decimal. Então, vai variar muito pouco. Então, é considerável eu considerar ali uma tensão de 0,7 volts. Por que isso? Por conta do efeito exponencial. Então, se eu tenho uma exponencial aqui, e de maneira que os meus valores não destoam muito de 0,7 volts, eu não vou sair muito dessa região por conta de um fenômeno exponencial. Então, o que ocorre é que uma junção diretamente polarizada não foge de 0,7 volts. Tá?
Não foge, não soa muito disso. Se eu estiver muito abaixo, eu não tenho corrente no diodo, mas se eu estiver muito acima, eu já não estou na exponencial, então eu tenho que andar na curva. Então essa corrente é muito considerável, essa tensão 0,7 volts, para quase qualquer corrente. Mas eu tenho que andar aqui nessas curvas. Como que estariam as outras tensões VCE e VCB? VCE e VCB como estariam? Aqui eu tenho meu emissor, aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o coletor. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho a porta, aqui eu tenho o meu dreno. Como que estariam aqui as nossas tensões? Bom, eu tenho que ter um 0,7 volts aqui para ligar e eu vou ter uma certa tensão VCE que vai me permitir operar na região ativa. Da mesma maneira que eu preciso de um VGS maior que VT, mas eu também preciso de um VDS grande o bastante para me jogar para a região do pensamento. Tá? Então, como estaria aqui, por exemplo? Bom, vamos imaginar um caso. Bom, olhando aqui, na verdade, se nós lembrarmos das condições, quais são as condições que eu tenho? As condições para a região de saturação, as condições que eu tenho para a região de saturação vão ser o transistor na região de saturação, ele tem uma junção VBE diretamente polarizada, como sempre, e a junção BC diretamente polarizada também. Então, se eu tenho direta, eu vou cair na região de saturação. Na região ativa, é o contrário. Eu preciso aqui de uma junção VBE diretamente polarizada, tá bem? Mas a junção VBC não pode estar diretamente polarizada, nós vamos representar assim, inversamente polarizada. Tá? As condições aqui, já para o MOS eu tenho condições diferentes. As condições para o MOS são triodo VDS menor do que VGS menos VT, Tzinho minúsculo, e para o pensamento, VDS maior que VGS menos VT. Essas são as condições. Então, dado essas condições, quais são as tensões que eu posso aplicar? Se eu olhar aqui, então eu quero operar na região ativa, eu quero uma junção diretamente polarizada e eu quero uma tensão aqui, nesse sentido. Bom, nesse sentido, se eu tiver, por exemplo, aqui 1.3 volts, se eu tiver aqui 1.3 volts, o que seria o meu VDS? 1.3 volts, VCE. O que seria o VCE? Bom, se eu tiver 1.3 volts aqui, eu vou ter um VCE que vai me dar 0,7 mais 1.3, 2 volts. 2 volts. Tá? Então, se eu tiver uma tensão maior aqui, vai ser VCB mais 0,7 volts aproximadamente, que vai ser a tensão VCE. Tudo bem, mas até onde essa tensão pode ir? Até onde essa tensão pode ir? Essa tensão tem uma variação, ela pode variar, tá? Porque ela está inversamente polarizada. Mas tá bom. Considerando aqui essa tensão, qual que é o mínimo que nós podemos ter aqui? Bom, nós falamos que para entrar na região de saturação, eu preciso ter as duas junções diretamente polarizadas. Isso é verdade, eu preciso ter as duas junções diretamente polarizadas para entrar na saturação. Se eu não estou diretamente polarizando a minha junção BC, eu não estou na saturação. Então, essa tensão, na verdade, ela pode ser menor, ela pode ser até menor. Posso ter uma tensão aqui menorzinha, pequena. Essa tensão pode ser aproximadamente nula. E essa tensão, ela pode ser um pouquinho maior no outro sentido. Ela pode ser um pouquinho de tensão aqui em BC. Eu posso ter uma tensão positiva em BC, eu só não posso polarizar diretamente. Mas o que é polarizar diretamente? Quando nós polarizamos? Então eu quero sair da minha região de saturação. Então, não polarizar diretamente essa junção, não preciso aplicar uma tensão muito grande aqui, reversamente polarizada. Não é isso. Eu não posso aplicar uma tensão diretamente polarizada maior que um certo limiar. Aqui, se eu aplico 0,7 volts, ela está, com certeza, diretamente polarizada. Tá? Se eu tiver aqui uma tensão
nesse sentido, mas menor do que cerca de meio volt, eu não polarizei diretamente ainda essa junção. O que significa que o transistor ainda está na região ativa. De maneira que, se essa tensão tiver esse sentido, mas for menor de meio volt, eu ainda não caí para a minha região de saturação, eu ainda estou operando na nossa região ativa que nós queremos operar. Portanto, se eu tenho uma tensão nesse sentido, mas menor que meio volts, eu ainda estou fugindo da minha região de saturação e eu ainda estou operando na minha região ativa. Menor que meio volt. Se eu tenho uma tensão aqui de aproximadamente meio volt, qual que é a tensão VCE aqui? Bom, a tensão VCE aqui, para esse caso, ela vai ficar um VCE de aproximadamente 0,2 volts. Isso significa que essa é a tensão mínima que eu posso operar no meu transistor. Se eu pegar o meu transistor, a tensão VCE dele, eu começar a apertá-lo, apertá-lo em VCE. Se eu vou apertando essa tensão, o máximo que eu consigo apertar essa tensão para que meu transistor opere corretamente na região ativa é de 0,2 volts. Então isso significa que aqui no gráfico, se eu estou a mais de 0,2 volts, para cima de 0,2 volts, eu garanto que eu estou na região ativa, aproximadamente 0,2 volts. Se eu estou para a esquerda de 0,2 volts, eu já apertei demais meu transistor, ele não consegue mais operar, ele cai para a região de saturação. Ele não está mais operando na região ativa. Então esse 0,2 volts é a tensão VCE mínima que eu tenho para o bipolar. Dado que com mais aqui de meio volt, eu já vou estar caindo na minha região de saturação, tá? 0,2, 0,7 menos 0,5. Então eu vou ter aqui um VCE de saturação, que é comumente falado do VCE de saturação, de aproximadamente cerca de 0,2 volts. Tá? Cerca de 0,2 volts é a minha tensão mínima que VCE de saturação. Será que eu tenho algo parecido aqui para o bipolar? Para o MOS? Bom, para o MOS, vamos ver. Eu preciso de uma tensão aqui, a condição é VDS maior que VGS menos VT. VT minúsculo, tensão de limiar. Então, se eu tenho aqui VGS, o que teria do outro lado? Bom, vamos ver. Se eu tenho aqui um VGS e aqui eu tenho VDS, a condição mínima para ele operar é que VDS seja maior que VGS menos VT, mas vamos no limite de VGS menos VT. No limite, se aqui é VGS menos VT, indica que essa tensão aqui é VT. No limite, VGD é VT. Se no limite VGD é VT, eu vou ter um VDS que ainda vai estar no limite, mas na minha região de pensamento onde eu quero operar. Então, se essa minha tensão VGD é VT, eu vou estar no limite, onde, estando ligado o transistor, eu vou garantir que eu estou na região de pensamento. Então, o VGS igual para a condição mínima, o VDS vai ser igual ao VGS menos VT, tá bom? Mas como que é a curva de VGS aqui? A curva de VGS é parecida com a curva de diodo, de corrente de dreno, por exemplo, por VGS, de maneira que ele não cresce, depois que ele passou o VT, ele desempenha uma curva, ela não é exponencial, mas ela é quadrática. Então os meus valores aqui também não vão passar de um certo valor, tá? Que é próximo aqui do meu VT. Aqui eu tenho VT e eu vou ter valores aqui. Aqui eu não consigo ter uma tensão de menos 20 volts, porque eu vou estar reversamente polarizado e eu não abri a porta. Mas ela também não pode ser muito maior que VT, porque eu já estou muito fora da curva. Vou operar em regiões aqui na curva, tá? Dado que uma pequena variação aqui em VGS vai me dar uma grande variação de ID, eu vou operar em regiões, não vou destoar muito de um certo valor limite. E o que nós temos aqui, VT é parâmetro de projeto. Não tem como eu falar, VT é ponto 1, ponto 5, mas, ponto 3, ponto 2, mas ele é parâmetro de projeto VT, então para cada transistor ele é uma coisa. No entanto, o meu valor
aqui, se VDS é igual a VGS menos VT no limite, tá? Ele é a diferença de VGS menos VT. Ora, a diferença de VGS menos VT, nós chamamos de tensão OV, que é VGS menos VT. Nos livros nós vamos ver muito esse VOV. Nos livros nós vemos muito VOV. É tensão sobressalente de VGS, porque nós começamos a calcular as coisas depois de VT. Então, o que sobra de VGS menos VT é uma tensão interessante, que é VOV, que é muito usada também. A tensão VOV. Então, o VOV é o sobressalente de VGS menos VT. A tensão sobressalente, VOV. Vamos achar algo interessante aqui. Se eu tenho uma junção aqui reversamente polarizada, o que indica reversamente e diretamente polarizada em termos de tensão? Bom, se eu tenho a curva do diodo, corrente no diodo por tensão no diodo, então a curva característica no diodo é essa, em que eu vou ter uma curva semelhante como isso. Essa é uma subida exponencial, então não vou destoar muito de valores de 0,7 volts. Mas e reversamente polarizado? Qual que é a tensão que eu posso ter? Bom, reversamente polarizada, eu posso ter, normalmente os livros nós mostramos a tensão que é assim a curva do diodo. No entanto, esse eixo aqui ele está muito comprimido. Como nós fazemos? Nós fazemos da seguinte maneira. Se eu não deixar esse eixo comprimido, ele ficaria muito longo. E aí ficaria ruim de representar no livro. Na verdade, 0,7 volts é um valor típico. Valores típicos aqui, por exemplo, aqui pode ser 100 volts de tensão reversamente polarizada. Claro que no diodo Zener nós fazemos aqui, essa é a tensão Zener, tem como deixar 5 volts, mas normalmente ele pode ser 50 volts, 100 volts, então aqui a escala é bem diferente. Por isso que nós não destoamos muito aqui de 0,7 volts, tensão diretamente polarizada. Já a tensão reversamente polarizada pode excursionar muito aqui. Eu posso ter uma excursão muito grande da tensão reversamente polarizada. Por isso que essa junção aqui, ela pode estar a meio volt ali sim, mas ela pode estar também a uma tensão reversamente polarizada. Aqui ela não pode passar de meio volt, mas ela pode ser menor, ela pode chegar a zero e ela pode começar no outro sentido uma tensão pequena. Aqui, se eu tenho uma tensão pequena lá, eu vou ter uma tensão um pouco maior aqui em VCE, mas se eu começo a aumentar a minha tensão reversamente polarizada, eu posso, porque eu tenho essa excursão. Eu aumento a minha tensão, vou ter uma grande tensão VCE. Por esse gráfico nós podemos observar que a tensão VCE excursiona muito dentro aqui da minha região ativa. Já na região de saturação ela não passa de 0,2 volts. Aqui eu também tenho que a tensão VDS excursiona muito aqui na minha região de pensamento, mas ela não pode apertar muito o transistor de modo a jogá-lo para fazê-lo cair para a região de triodo ou região de saturação. Se nós olharmos para a curva de VGS menos VT, nós vemos que o transistor liga só depois que ele passa de um VT. Aí ele desempenha uma curva quadrática. Nessa curva quadrática, nessa região da curva quadrática, eu tenho diversas correntes de coletor com uma tensão um pouco maior do que VT ali. VT é onde começa a subir a curva. Depois que subiu a curva, ficou ali em uma gama maior de valores de corrente de dreno, aquela curva quadrática vai nos dar um certo 0,2 volts além de uma tensão VT. O que indica que a minha tensão VGS menos VT aqui, ela é em torno de 0,2 volts mínima. O mínimo de VDS para manter na região de pensamento é cerca de 0,2 volts, de 0,1 a 0,3. Então, no meu TBJ é bem próximo do meu MOS, da minha região mínima de operação dele, que eu posso operar entre seus terminais, de 0,2 volts. De modo que aqui também essa tensão não precisa ser VT, essa tensão pode ser uma outra tensão, de modo que se ela for zero, eu vou ter uma tensão um pouco maior. Se ela começa a ficar no sentido VG, e ela pode excursionar, ela pode aumentar, eu vou ter uma excursão cada vez maior aqui de VDS, indicando que a alta excursão da região de pensamento é possível. Aqui é VCE de saturação. Nós costumamos chamar aqui de VDS on. E o VDS on, ele é de cerca de 0,2 volts também. Então aqui nós temos um VDS on de 0,2 volts, um VCE de saturação de 0,2 volts.
O mínimo que eu posso operar em VDS desse transistor, sendo que ele pode excursionar sempre nos seus terminais aqui, nos meus terminais dreno e porta, e coletor e base, ou terminais 2 e 3. Terminais 2 e 3 do transistor, esses terminais sempre podem excursionar muito a minha tensão. Para o PNP é a mesma coisa. Normalmente o PNP representamos de ponta cabeça para a corrente vir de cima para baixo. Agora nós vamos para uma outra parte. Nós vamos agora abordar polarização de circuitos discretos para nós termos polarizarmos o nosso transistor. Polarização de circuitos discretos. Por que eu falo polarização de circuitos discretos? Se nós considerarmos circuito discreto, nós sabemos que o preço de um transistor é maior do que o preço de uma resistência ou de passivos, que é centavos. Então o preço do transistor ele é maior do que o preço dos passivos em um circuito discreto. O seu transistor pode ser alguns reais e os passivos normalmente são centavos. Então eu vou escolher o meu circuito para ter menos transistor e mais passivos. Existe um lugar em que o preço incremental do transistor ele é efetivamente, virtualmente, zero. E o preço dos passivos é muito caro. Onde é esse lugar? Marte, talvez? Não. Circuito integrado. Então, no meu circuito integrado, no meu CI, eu vou ter uma lógica. No meu discreto, eu vou ter uma outra lógica. Qual que é a lógica? O custo por transistor ele é maior do que o custo para passivos. Essa lógica não segue no meu CI. No CI, o custo de se incrementar um transistor ele é quase nada, é muito menor do que o custo de nós colocarmos passivos. E o motivo para isso é bem simples. O motivo disso é bem simples. Eu faço o circuito integrado com wafer de silício. O wafer tem cerca de 30, 25 centímetros, ele é mais ou menos desse tamanho. E eu projeto os meus circuitos para estarem aqui no wafer de silício. No entanto, os circuitos são milímetros, circuitos muito grandes. Então, o preço que eu pago aqui é por área. É por área o preço que eu pago aqui. Tecnologia antiga, 65 nanômetros. 2005. Então, com essa tecnologia antiga, o meu transistor já tem 65 nanômetros, ou seja, ele é muito pequeno dentro do wafer visto no meu circuito. 65 nanômetros, quando nós falamos que essa tecnologia de 65 nanômetros, nós falamos que é essa distância aqui. Distância do canal, 65 nanômetros. Tá? Então, o que custa aqui é eu colocar um capacitor, porque eu não posso fazer o capacitor de 65 nanômetros. Eu não posso fazer um resistor de 65 nanômetros, muito menos um indutor. Eu não consigo fazer esses componentes passivos serem pequenos. Eles normalmente são grandes. Principalmente se o valor do capacitor é, por exemplo, 1 microfarad. Não tem como fazer ele pequeno. 1 microfarad é um capacitor muito grande. Então, basicamente, as tecnologias para fazer os passivos normalmente não podem ser feitos pequenininhos como o transistor. Então, sempre que eu estou na lógica do circuito integrado, ela é diferente da lógica do circuito discreto. No circuito discreto, eu quero usar o máximo de componentes passivos e o mínimo de transistores, e no circuito integrado, eu quero usar o máximo de transistores e o mínimo possível de componentes passivos. Eu sei que eu preciso operar numa tensão VCE mínima ali, então eu preciso de uma tensão constante aqui em VCE, eu preciso de uma tensão constante aqui para a polarização do transistor. Já minha tensão de VGS, eu também preciso de uma tensão constante
para ele estar em uma certa região, ponto de operação na curva, em torno do qual eu vou ter um GM, eu vou ter ali um GM para operar, vou operar naquela região. Então eu preciso de um VGS, não. Eu preciso de um VBE aqui constante, CC, aqui para eu operar em uma região, e um VCE constante, CC, para eu também operar num ponto de operação do transistor. Eu preciso de colocar, alimentá-lo aqui também. Então, com essa polarização, bom, eu poderia polarizar assim, dessa maneira, VCE e VBE aplicados aqui. Normalmente, não é essa a realidade, não é essa a história que nós temos dentro dos nossos circuitos. Normalmente, eu tenho um circuito que ele é alimentado aqui com VCC de 12 volts para a referência. Quando muito, eu tenho mais um VCC aqui, discreto, de menos 12 volts. Isso para discreto. Então, eu tenho normalmente uma tensão fixa, 10, 12, 7, 5 volts, e a referência, às vezes eu tenho simétrico, que é o menos VCC, por exemplo, ou VEE, que no caso pode ser VEE. Se eu tenho só uma tensão positiva disponível, como eu vou fazer? Se eu tenho só uma tensão positiva disponível, eu não posso fazer isso aqui, eu não vou ter uma tensão aqui menor em VB. Bom, essa tensão pode ser a mesma, né? Como que eu poderia ter? Eu poderia ter o seguinte circuito, em que eu tenho aqui e a mesma tensão polariza o meu VBE e polariza o meu VCE. Seria ótimo. VBE é igual a tensão VCE. Um transistor conectado com um diodo é um diodo, e se eu tenho uma série de transistores conectados como diodos da tensão VCC para a referência, ele é um caminho de baixa resistência. Eles só vão consumir uma alta potência e vão drenar toda a corrente para a referência. Então não é isso que eu quero. Eu não quero usar circuitos conectados. Eu não quero usar diodos conectados, transistores conectados como diodos, ligando a referência no dreno. Para eu abaixar a tensão aqui, para eu ter uma outra tensão aqui na base, eu preciso colocar uma resistência aqui. Esse é o método de polarizar meu transistor e está polarizado na região de pensamento, na região ativa corretamente. Uma resistência de base aqui, RB, eu consigo polarizar. No entanto, qual que é a tensão VO que eu vou tirar aqui da minha saída? VCC sempre. Então, se ela é VCC sempre, eu preciso pegá-la através de um certo resistor. Eu preciso ter um resistor aqui. Tá? Com esse resistor vai me dar tensões aqui de saída. Então, uma resistência aqui, um resistor aqui, RC é necessário. Tá bom? Esse é o circuito de polarização e de vez em quando ele é usado, mas nós devemos nos atentar para algumas coisas. Sempre que eu vou projetar o circuito, eu quero projetá-lo de maneira PVT. PVT. Invariável com as constantes, com o meu processo de fabricação, invariável com variações do circuito, invariável com variações, invariável com constantes ambientes, por exemplo, temperatura. O que é o meu processo de fabricação? Beta é do processo de fabricação do transistor. Então, beta é uma variável do meu transistor. VT também. Muito menos, mas VT também. Beta é muito drástico. Beta varia muito. VT não varia tanto, mas mais beta, mas até VT é uma constante de processo. Variações do meu circuito, por exemplo, variações da minha alimentação, da minha tensão de alimentação. Variações da minha alimentação. Variações de temperatura. Variações de temperatura, por exemplo, a temperatura aqui em graus Celsius. Então eu quero projetar um circuito que é independente disso, que ele independe de PVT. Então sempre vou estar em mente o PVT na hora de projetar as tensões do circuito, na hora de projetar o circuito. O meu PVT, o que seria uma variação, o que seriam variações na alimentação, por exemplo? O meu VCC normalmente ele é
12 volts fixo. Como vou ter variações? Como eu posso ter variações? Circuitos com bateria no nosso bolso. Qualquer circuito conectado à bateria, por exemplo, circuitos que precisam ir a campo, eles precisam ter bateria. Os circuitos a bateria, eles podem variar minha tensão de alimentação. Ou por algumas flutuações do circuito, eu posso por algum motivo variar minha tensão de alimentação, por exemplo, VCC. Então, variações na alimentação também, se elas ocasionarem algo no meu circuito, é bom eu fugir dessa dependência. Então, se eu projetar segundo o PVT, eu vou fugir dessas variações. No meu circuito, qual que é a variação que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Bom, nesse circuito nós podemos ver que a corrente de coletor, ela vai ser IS vezes Z elevado a VBE sobre VT. Tá? Então, o que acontece é que a tensão de base aqui, VB, ela influencia diretamente na minha tensão VBE. A tensão de base é a tensão VBE. De modo que, se eu flutuar aqui a minha tensão VBE, vou ter uma flutuação exponencial aqui da minha corrente de coletor. E eu não quero esse tipo de flutuação. Tá? Então, se eu quero fugir dessa minha flutuação, o que eu posso fazer? Um método de deixar esse circuito. Então, a tensão VB que está aqui, ela é basicamente toda aplicada em VBE. Com isso, eu vario exponencialmente se eu tiver uma flutuação de VB por algum motivo. Se eu tiver uma variação da tensão VCC, uma flutuação da alimentação, eu vou ter uma flutuação da tensão de base, tensão de base. Se eu tiver uma flutuação aqui com a temperatura desse resistor, vou ter uma flutuação da tensão de base. A minha tensão VB, ela é basicamente VCC menos a queda de tensão na resistência de base. Se eu vario a corrente de base, eu vario a tensão VB, vario diretamente o VBE, que é brusca, variação exponencial. O que eu posso fazer para distribuir a minha tensão na base entre S alfa RM e uma outra resistência muito maior, por exemplo? Como que eu vou fazer? Eu posso fazer isso adicionando uma resistência de emissor. Se eu adicionar aqui uma resistência de emissor, então adicionando uma resistência aqui no emissor, eu vou ter um RE. Se ele for de 1K, ele já é muito maior do que 25 ohms, por exemplo, a 1 mA. Então, se 1K é muito maior que 25 ohms, então o meu VB vai ser distribuído um pouquinho aqui e muito aqui em RE. Dado que essa tensão é distribuída, esse circuito é melhor para ser mais estável frente a PVT, variações de PVT. Ótimo, então eu tenho aqui um circuito mais estável frente a variações de PVT. Ok, mas a corrente que passa na minha tensão RB para ter uma queda de tensão, ela ainda é corrente de base. Tá certo que a tensão VB agora é uma diferença grande de tensão em RE e uma diferença em alfa RM, mas eu ainda tenho uma diferença de VBE aqui. Porque a corrente de base, a queda de tensão em RB da corrente de base, ainda vai dar exatamente a minha tensão VB. É exatamente a tensão VB. Como que eu faço para diminuir mais ainda essa influência de variações da minha corrente de base aqui com a minha tensão VB? Para a minha tensão VB ficar mais estável ainda. Como que eu faço? Eu posso adicionar uma outra resistência RB. Se eu adicionar uma outra resistência RB, como vai ficar o meu circuito? Vou ter RC e RE. Se eu adicionar uma outra resistência RB, o que eu vou ter? Se eu adicionar uma RB2, aqui é RB1, se eu adicionar uma RB2 aqui, a corrente que vai passar aqui, ela é muito maior do que a minha corrente de base que vai entrar na base do transistor. Então, se essa corrente, nesse ramo, for muito maior que a minha corrente de base, basicamente o que vai ditar a minha tensão VB tida aqui, vai ser simplesmente essas duas resistências e a tensão VCC. Vai ser VCC que multiplica RB2 sobre RB1 mais RB2, a tensão VB, que basicamente saiu o meu parâmetro da corrente de base.
Eu tenho uma correntinha de base passando por aqui, mas ela é ditada, apesar de eu ter uma pequena corrente de base aqui, o que dita VB é RB1 e RB2 e a tensão VCC. Esse circuito é uma polarização muito mais estável para o meu transistor, de modo a colocar numa região de operação e não variar essa região de operação, não sair dessa região de operação com algumas mudanças no meu circuito, com variações de PVT, por exemplo. Vamos fazer um exemplo. Projetando a polarização do transistor. Tá, projetando a polarização do transistor. Se eu tenho um transistor, por exemplo, um transistor bipolar, que não importa, é interessante estabelecer no projeto do circuito qual que é a corrente de coletor que nós vamos chutar aqui. A corrente de coletor vai nos dizer os resultados do circuito. Então, considerando então uma corrente de coletor de 1 mA, o que nós vamos ter? Eu quero uma queda de tensão aqui em RE relativamente baixa, nós vamos ver o porquê. Se eu tenho uma queda de tensão aqui de aproximadamente meio volt, essa queda de tensão, o que é VBE? 0,7 volts. Eu vou ter um VBE aqui de 0,7 volts. Então, a minha tensão na base é de 1,2 volts. Se eu preciso ter uma tensão na base de 1,2 volts, qual que é o meu jogo de resistências? Quais são as resistências RB1 e RB2 que eu posso usar? Bom, eu posso usar, por exemplo, aqui 1,2 volts. Aqui. Qual que é a tensão VCC, na verdade? A tensão VCC, se a minha tensão VCC for igual a 10 volts, o que eu vou ter? Se a minha tensão VCC for igual a 10 volts, aqui vai ser 1,2 volts e aqui vai estar distribuída 8,8 volts. Então, em 1,2 volts, por exemplo, eu posso ter uma resistência, um resistor de 1,2K. Colocando um resistor de 1,2K aqui, eu posso cair 1,2 volts, se aqui em cima for 8,8K. Notem que 8,8K já não é um valor comercial, mas para parâmetros de projeto, para nós teremos esse circuito. Então aqui 1,2K tem uma queda de tensão de 1 volt e 8,2K tem uma queda de tensão de 8,8 volts, se a alimentação VCC for 10 volts daqui para referência. Tá? Então projetamos esses dois. Qual seria o meu projeto para RE? Bom, para RE, para dar aqui uma queda de meio volt, passando 1 mA, tem que ser 500 ohms. 500 ohms RE, com 1 mA dando uma queda de meio volt. E o meu RC? Vamos ver. Meu RC, se eu tenho, eu posso fazer RC aqui, diferentes valores, tá? Fazendo um RC, por exemplo, igual a 10K. RC aqui de 10K. Se eu passar 1 mA aqui em 10K, eu vou ter 10 volts de queda de tensão. Então, aqui vai de 10 para 0, aqui, só nessa resistência, só nesse resistor. Então, 10K é muito grande para cá, eu vou cair toda a tensão. Vimos o que acontece se meu RC for muito alto. Se meu RC for baixo, 1K, por exemplo. Se eu tenho um RC aqui de 1K de resistência aqui, passando 1 mA por 1K vai dar uma queda de tensão de 1 volt. Se eu tenho uma queda de 1 volt daqui para cá, eu vou operar da seguinte maneira. Eu tenho a minha tensão VO aqui, a minha tensão VO, o máximo que ela pode chegar é de 10 volts. VO aqui no tempo, por exemplo. Se ela é 10 volts, eu tenho 1K aqui, a queda daqui para cá nominal, com a corrente de 1 mA, vai ser de 1 volt. Então eu vou cair de 10 volts para 9 volts. Vou cair de 10 volts para 9 volts.
Se eu tenho aqui 9 volts, quanto que pode excursionar a minha tensão VO? Por quê? Porque eu quero uma baixa flutuação na base me gerar uma alta flutuação aqui em VO. Então eu quero altas flutuações. Então a minha excursão de tensão, se eu faço uma excursão de tensão pequena, eu não vou ter altas flutuações. Para essa tensão operar em diferentes níveis de tensão, o que eu vou precisar fazer? Bom, se eu colocar aqui 1K, a corrente média aqui, nominal que vai estar aqui é de 1 mA, então basicamente eu vou operar em torno de 9 volts. Eu vou operar para correntes em torno de 1 mA, quedas de tensão em torno de 1 volt, aqui de 10 para 9, então eu vou operar em torno dessa região. Não é uma excursão alta, certo? Se aqui eu tenho 10 volts, em torno de 9, não é uma excursão muito alta. Bom, se eu aumentar aqui a minha tensão? Se eu aumentar aqui a minha tensão, vai começar a grampear meu sinal aqui. Eu não consigo aumentar a minha tensão porque ela vai estar grampeada aqui para cima. Porque se eu não passo corrente, a corrente é zero, a minha tensão de 10 volts vai aparecer aqui, não mais do que isso. Então começa a grampear meu sinal. Qual seria uma boa excursão de tensão? Uma boa excursão de tensão eu quero operar com uma boa excursão de tensão se ela for dessa seguinte maneira. Uma boa excursão de tensão iria variar muito, quase em 0 volts e quase em 10 volts, ela ia variar o máximo possível aqui em torno de próximo de 5 volts. Eu poderia pensar que aqui o meu mínimo de tensão aqui seria meio volt mais 0,2 volts, que seria em torno de 0,7 volts. Poderia pensar isso, não está correto. Por que não está correto? Vamos ver o porquê. Eu vou operar aqui, em que ponto de corrente seria esta região do gráfico? Os máximos de tensão são quando a corrente de coletor é mínima, que aí a tensão VCC vai aparecer na minha tensão de saída. Então aqui a minha corrente C é bem baixinha, já que o ponto de mínimo tensão é quando tem uma grande queda de tensão por uma grande corrente passando em RC. Então o meu mínimo de tensão aqui, meu mínimo de tensão vai ser para um IC máximo, para um IC muito grande, maior possível. E a minha tensão nominal vai ser de 1 mA, a minha corrente média. Se a minha corrente média aqui é de 1 mA, então em 1 mA aqui eu vou estar no meio do seno, ele vai flutuar em torno disso. 1 mA eu vou estar aqui no meio do seno. Para eu ter 10 volts eu tenho que ter uma baixa corrente, então 0 mA de corrente me daria 10 volts exatamente em VO. Então, para eu estar abaixo, 1 mA mais 1 mA, eu teria 2 mA para estar nessa região aqui, no mínimo do meu seno. 2 mA. 2 mA já mudou esse meio volt, porque 1 mA passando em 500 ohms que me dá meio volt. Se eu passar, então, 2 mA de corrente passando nesse ramo, vai me dar 2.000 vezes 500, 1 volt, mais o mínimo de tensão VCE para o transistor continuar operando, que é 0,2 volts. Então, vai me dar uma tensão aqui de 1 volt mais 0,2 volts, em torno de aproximadamente 1,2 volts de tensão seria o mínimo do seno. Então, a metade do meu seno, valor médio de tensão, não é 5 volts aqui. Ok, essa diferença de tensão é 10 volts menos 1,2 dividido por sobre 2. Então essa diferença de tensão vai ser 10 volts menos 1,2, que é 8,8, dividido sobre 2, 4,4 volts. Eu tenho aqui 4,4 volts. Então 10 menos 4,4, ou 1,2 mais 4,4, 5,6. Então a minha tensão média não é mais 5 volts. A minha tensão média é 5,6 volts. Para eu ter 5,6 volts aqui, ou uma queda de 4,4 volts aqui, 4,4 ohms. 4,4 ohms aqui, quilo-ohms, passando 1 mA, uma queda de 4,4 volts, vou situar a minha corrente de coletor em 5,6 na média das flutuações. Se eu fizer um Rin
visto por aqui no meu circuito, a minha resistência de entrada vai ser esse ponto, a resistência vista desse ponto. Desconsiderando a resistência vista para cá, ela pode ser vista como RB1 em paralelo com RB2. Então RB1 e RB2 não podem ser valores muito baixos, porque senão a resistência de entrada vai ser baixa. E não é o bom voltímetro, não é uma boa maneira de medir a tensão uma resistência de entrada baixa, para eu amplificar o sinal de tensão. Então os valores de RB1 e RB2, de preferência, não podem ser muito baixos. Mas se eles forem muito altos, a minha corrente que vai passar aqui vai ser significativa com relação à corrente drenada da base. Então eu tenho um compromisso entre esses valores aumentar para aumentar minha resistência de entrada do circuito e esses valores diminuírem a ponto de eu não interferir no meu ponto de polarização. Agora, o ganho desse circuito AV, ele vai ser resistência total no coletor por resistência total vista do emissor. Tá? Então, a resistência total vista do coletor é RC, pode estar em paralelo com uma certa carga, mas é RC. A resistência total vista do emissor é RE, se nós quisermos considerar uma pequena resistência aqui, alfa RM. Então, considerando aqui, por nosso circuito, resistência total vista no coletor por resistência total vista no emissor. Então, se eu tenho RC de 4,4K, se eu tenho RC de 4,4K e uma resistência total, uma resistência de emissor vista de 500 ohms mais 25 ohms, 25 ohms seria para 1 mA. Meu GM é igual a IC sobre VT. Tá, então RM é 1 sobre GM, RM vai ser igual a VT sobre IC. VT é 25 mA, 25 mV, IC é 1 mA o nosso, então é 25 ohms, 25 ohms aqui. O meu ganho vai ser de aproximadamente 8, se nós considerarmos esse RM, o nosso ganho é de aproximadamente 8,3. 8,3 volts, 8,3 de ganho não é um bom ganho em volt por volt. 8,3 não é um bom ganho, é um ganho muito baixo. Bom, se é um ganho muito baixo, ganho de 8,3, o que eu posso fazer? Bom, ou eu diminuo a minha resistência de emissor, ou eu aumento a minha resistência de coletor. Bom, aumentar a resistência de coletor eu não posso. Se eu aumentar muito a resistência de coletor, toda aquela tensão vai estar aqui, eu vou começar a diminuir a excursão que eu tenho de tensão aqui do meu sinal de saída. Então, o que eu posso fazer aqui poderia se falar que é diminuir o RE. Seria um bom modo diminuir o RE. Diminuir muito o RE vai ficar comparativo a tensão aqui, VBE, com a minha tensão, a queda de tensão base emissor com a queda de tensão RE. Meu valor de RE não pode ser muito baixo, porque ele vai ser comparativo com o meu 25 ohms que eu tenho aqui, que essa diferença é o que deixa estável o meu circuito de polarização. Para eu deixar meu circuito estável, então, meu RE tem que ter um valor de 500 ohms maior daqui do que esse 25 ohms, tá? Para o circuito de polarização. Mas isso é DC. Toda a minha polarização é DC. O que eu faço AC é separado. Então, o meu ganho mesmo, ele é AC. Ele é del VO por del VI. Se eu quero ter daqui para referência uma alta resistência DC e uma baixa resistência AC, o que eu faço? Adiciono um capacitor. Se eu adicionar aqui um capacitor, se eu adicionar aqui um capacitor, aqui, o que eu vou fazer? Um capacitor de emissor, por exemplo. Esse capacitor vai drenar toda a corrente AC para ele. E DC, ele vai manter uma distância desse nó com a referência. Então, DC, a resistência do capacitor é infinita, e AC, essa resistência do capacitor, pode ser um curto-circuito para a referência. Por que um curto-circuito? Se eu olhar a impedância de um circuito, Z
Para um resistor ela é R, para um indutor ela é J⍵L, para um capacitor ela é 1 sobre J⍵C. Então a impedância é baixa para um capacitor se eu fizer o capacitor valor do denominador alto. Então, para frequências altas e para valores de capacitâncias altos, essa impedância pode ser feita muito baixa. Então, AC, essa impedância, pode ser um curto-circuito para referência. Então, ele é um capacitor de desvio. Capacitor de desvio. O capacitor que eu coloco aqui é um capacitor de desvio. Ele vai desviar toda a corrente AC para passar por ele. Já a DC, ele vai deixar os dois nós separados aqui, quanto aqui, ele não desempenha muita coisa DC. Mas AC, ele é um curto-circuito por terra, para referência. Se ele é um curto-circuito para referência, eu vou ter agora a minha resistência RC, a minha resistência R aqui. O meu ganho agora não é mais 8,3, ele vai ser resistência total vista do coletor RC e resistência total vista AC aqui do emissor, que vai ser simplesmente o meu alfa-RM, que é 25 ohms. Então vai ser 4,4K dividido por 25 ohms, desculpa, 25 ohms, que é um ganho maior do que 150, 160 volt por volt. Então eu mudei de ganho de 8,8 para 150 de ganho, adicionando um capacitor de desvio aqui. Esse capacitor de desvio. Tá, esse circuito está pronto, tem um ganho considerável, razoável. 4,4K dividido por 25, 176 de ganho. Eu ganho 176 dessa configuração. Mas como eu vou acoplar um sinal de entrada? Se eu pegar um sinal de entrada de uma certa fonte, aqui, e eu tenho uma fonte, uma certa resistência, e eu vou acoplar ele direto aqui. Se eu conectar dessa maneira o meu circuito, o que vai acontecer é que a minha tensão de polarização vai destoar do valor que eu projetei. Porque esse circuito tem uma certa tensão média, esse circuito tem uma tensão média. Quando nós ligamos ele aqui, a minha tensão vai estabilizar em um ponto diferente de tensão. Então, eu não posso conectar diretamente a minha alimentação aqui para não mudar, para polarizar bem o meu transistor. Se eu quero polarizar bem o meu transistor, eu quero separar esse sinal de entrada com o sinal que eu tenho aqui, eu vou usar um capacitor de acoplamento. Esse capacitor vai acoplar o meu sinal de entrada ao meu circuito. É um capacitor de entrada, por exemplo, CB pode ser, CB, capacitor na base. Esse capacitor é de acoplamento de dois circuitos, para eu acoplar só a parte AC e deixar a parte DC desacoplada. O que eu posso fazer aqui? Para a saída, é a mesma coisa. Se eu conectar qualquer circuito aqui direto na minha saída, eu posso sair da minha tensão de polarização correta do transistor. Então o que eu faço é usar um capacitor de acoplamento para acoplar esse transistor a uma certa carga. Essa carga pode ser representada pela impedância de entrada do próximo circuito ou por uma carga RL, por exemplo, que eu quero plugar aqui. Com esse circuito eu consigo polarizar o transistor em torno de uma região de operação e eu consigo acoplar sinais de entrada e saída e produzir um ganho com ele, um ganho de 176 volt por volt. Obrigado, até a próxima aula.